Fala galera, beleza? Professor Everton Torres na área para mais uma aula de Biologia. Nesse vídeo, discutiremos um tema bastante interessante que é anomalias cromossômicas, ou seja, alterações genéticas que promovem alguma condição diferenciada no portador durante toda a sua vida. Para que a gente possa entender um pouco acerca de como se desenvolvem essas anomalias, quais são os exemplos que vão ser mencionados nesta aula, por exemplo, é interessante lembrar sobre um tópico muito conhecido junto ao assunto de genética, que é cariótipo. Para quem não sabe, cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos presentes numa célula de um indivíduo. Ou seja, nós da espécie humana possuímos células com 46 cromossomos, que se organizam aos pares. Logo, nós temos 23 pares de cromossomos em cada célula do nosso corpo, que serão 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. Par de cromossomo sexual que, quando o indivíduo é do sexo masculino, é representado pelas letras XY. E quando o indivíduo é do sexo feminino, é representado pelas letras XX. Então, essas anomalias cromossômicas, elas vão ser um resultado de alguma alteração genética que ocorre em decorrência de uma certa estrutura diferenciada junto aos cromossomos presentes na célula de um indivíduo. Então, em relação às causas conhecidas que podem acabar promovendo esse tipo de alteração genética, nós temos uma desordem numérica, o que significa que o número de cromossomos vai estar diferente, ou para menos ou para mais, em relação aos 46 considerados normais. E também existem falhas estruturais, onde, por exemplo, alguma condição vai afetar um cromossomo, fazendo com que o mesmo perca uma de suas cromátides, ou seja, um fragmento de um de seus braços, ou possa haver também ainda a troca, uma desestruturação em relação ao cariótipo, promovendo a troca de uma cromátide entre um cromossomo e outro. Com relação às anomalias cromossômicas de desordem numérica, ou seja, aquelas que se caracterizam pelo número diferente dos 46 cromossomos considerados normais no cariótipo humano, nós temos como exemplo a síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner e a síndrome de Down. A síndrome de Klinefelter é uma doença que afeta exclusivamente homens, onde os portadores apresentarão um cromossomo X extra junto ao par de cromossomo sexual, tendo este 46 cromossomos, mais esse cromossomo extra 47. Logo, os indivíduos podem apresentar ainda algumas variações dessa condição, com 48, 49 cromossomos ou mais. Devido a essa adição de um cromossomo X extra, esses indivíduos apresentarão algumas características femininas, como por exemplo o crescimento das mamas, condição essa que também é chamada de ginecomastia. Dentre outros sintomas que esses indivíduos apresentarão, podemos citar estatura elevada, crescimento reduzido dos testículos, atrofia dos túbulos seminíferos, o que acaba resultando na não produção de espermatozoides, e infertilidade. Ainda, esse indivíduo pode apresentar uma baixa pilosidade junto à região púbica e braços mais longos que os normais. Apesar desse indivíduo não apresentar, por exemplo, a produção de espermatozoides, ele pode vir a ter uma vida sexualmente ativa considerada normal, pois apresentará ainda ereção e ejaculação normais. A síndrome de Turner, por sua vez, é uma doença que já afeta exclusivamente mulheres. E ela é caracterizada pela ausência de um cromossomo X junto ao par de cromossomos sexuais. Os sintomas que essas mulheres apresentarão são, geralmente, baixa estatura, atrofia junto aos ovários e também uma baixa produção de estrógeno, ou seja, o hormônio que tem como principal finalidade contribuir junto ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários.
essa mulher também apresentará alguns problemas junto à sua condição normal de menstruação, também motivada pela baixa produção desse hormônio. A síndrome de Down é uma das síndromes mais conhecidas. Existe um grande número de portadores dessa doença. Logo, a cada 500 nascimentos, um está associado à síndrome de Down, que é também chamada de trissomia do cromossomo 21. Os indivíduos portadores dessa condição apresentarão 47 cromossomos em seu cariótipo, onde no 21º par terá um cromossomo extra. Então, ela é mais conhecida como também síndrome do mongolismo, pois os portadores apresentarão um retardo cognitivo, um retardo mental, além de outros sintomas, como por exemplo, dedos curtos, uma mão menor que o tamanho normal, pés também, vamos dizer assim, menores do que os considerados normais, e os indivíduos ainda apresentarão deformidade junto ao distanciamento dos olhos e uma expressão facial bem característica. Já as anomalias cromossômicas de falha estrutural, ou seja, aquelas em que a estrutura do cromossomo estará comprometida, nós temos como um exemplo a síndrome de Cri-du-Chat. Essa síndrome ela está associada à perca do braço de um cromossomo do 5º par. Esse cromossomo, por exemplo, com essa estrutura danificada, acaba promovendo aos portadores dessa condição uma deformidade na laringe. Essa deformidade acaba resultando num choro semelhante ao do miado de um gato. Por isso a doença também recebe esse nome. Os indivíduos portadores dessa condição apresentarão ainda uma deformidade no crânio, né? Por exemplo, a famosa microcefalia, o que acaba resultando também em uma diminuição na capacidade cognitiva dos portadores, apresentarão retardo mental e outras características também vinculadas ao distanciamento dos olhos e a uma má formação no pavilhão auditivo, nas orelhas. Então esse foi o tema da nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa estaremos aí à sua disposição para eventuais dúvidas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.